Você está chegando a mais um episódio do videocast Nasce Uma Ideia, que é todo produzido pelo núcleo criativo de Branded Content do Portal Metrópolis. E todos são apresentados por mim, Natália André, jornalista do portal. A gente está aqui falando sobre negócios, criatividade, empreendedorismo, nova economia, educação. Tudo isso gravado aqui, na Gramado Summit, o maior brainstorming da América Latina, evento de imersão no ecossistema de inovação do Brasil, com mais de 200 palestrantes, que são vozes influentes em negócios de diversos tipos. Em plena Serra Gaúcha, por 3 dias seguidos, milhares de pessoas circulam entre os 7 palcos de conteúdos simultâneos, mais de 500 expositores e centenas de investidores. E se eu falei alguma coisa errada, esta pessoa que está na minha frente vai poder me corrigir. Porque é que melhor conhece a Gramado Summit, é o CEO da Gramado Summit. E se isso tudo aqui, muito legal, muito massa, está acontecendo, é por causa de Marcos Rossi. Obrigado, Nath, que bela introdução. Eu só vou fazer uma breve correção. Olha aí. Porque me assustou também quando eu descobri o número oficial. Quando a gente lançou a Gramado Summit 23, a ideia era trazer mais de 200 palestrantes. Aí, em determinado momento, perto do evento, a gente descobriu que estava quase em 300, mas ainda é mais de 200. Aí a gente chegou no número de 385 palestrantes. Não é possível. Uhum. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo. Brincadeira. Mas é muito legal, assim. A gente aprendeu a fazer logística também, que era uma coisa que a gente até então achava que sabia fazer bem. Só que fazer logística de 300... Eu tô falando pra todo mundo isso. Fazer logística de 385 pessoas é um desafio. Mas, assim, tá aqui o resultado, funcionou, tá ótimo. Não, e a gente ainda tá na quinta, ainda tem a sexta-feira, então Marcos Rossi ainda vai se cansar um pouquinho mais. Marcos, eu pergunto para todo mundo, e para você não seria diferente, a jornada da pessoa. Porque no Nasce Uma Ideia, a gente fala mais sobre a construção dessa carreira. Importa mais pra gente ouvir essa história. Porque muita gente vem aqui, a gente conversou com o Pequena Lô, a galera do Podpah, e inclusive o Vitor Assis, CEO do Podpah, falou isso, assim, a gente não gosta de ser chamado para só falar como se fosse uma receita de bolo. Vai lá, faz isso com a sua empresa que vai dar super certo. Não é uma construção, inclusive daqueles seres humanos envolvidos. Então, por favor, Marcos Rossi, qual é a sua jornada para chegar nesse sucesso que é a Gramado Summit? Olha, eu tenho uma história muito interessante de vida, assim, porque eu sou filho de uma mulher muito forte, que tem uma história incrível, assim, que construiu toda a sua carreira por meio do empreendedorismo em ambientes extremamente difíceis. E, obviamente, eu sou um filho que já nasci num ambiente muito legal, muito bom, mas sempre fui muito provocado a criar grandes coisas, assim, porque uma coisa que foi passada para mim é: o nosso tempo nesse mundo ele é muito limitado e a gente precisa entender que a nossa maior contribuição para a sociedade é o legado que a gente começa a desenvolver. E eu acho que até chegar na Gramado Summit eu fui numa construção muito interessante por meio da música. Então eu fui músico independente durante muito tempo, tive uma aproximação muito grande com a arte, principalmente com o rock especificamente, a ideia de desafiar o status quo por meio do rock. E isso, ao longo dos anos, foi me trazendo para a Gramado Summit. Assim, eu acho que o grande lance de conseguir entender qual que era o meu papel nesse mundo, qual a contribuição que eu poderia deixar nesse mundo, partiu do momento que eu me tornei músico e logo na sequência no momento que eu me tornei pai. Aí eu entendi que eu poderia, de alguma forma, unir a ideia de criar algo muito interessante para contribuir na vida de outras pessoas e, ao mesmo tempo, que eu precisava construir um legado para tentar deixar esse mundo um lugar melhor para minhas 2 filhas. E tá conseguindo? Olha, eu acho que sim. Eu tenho certeza, mas qual é a sua visão? Assim, eu ainda tenho muita dificuldade de entender que isso tudo que está acontecendo saiu da minha cabeça. E hoje é real, assim, hoje impacta a vida de outras pessoas. A gente contrata durante o período da Gramado Summit de forma direta mais de 200 pessoas, indireta mais de 500 pessoas. Tem voluntários. Tem voluntários também. Então, assim, tudo que a gente faz impacta a vida de alguém. E é muito legal, então acho que deu certo, assim, a gente deixa a nossa contribuição para o mundo. E uma das coisas que me motiva muito é quando eu vejo as minhas filhas entendendo porque talvez eu não consiga passar todo o tempo que eu gostaria com elas. Eu não sei se tu pode acompanhar a abertura, mas assim, cara, eu consegui colocar minhas 2 filhas no palco. Pra mim foi muito legal, foi muito bonito ver que elas hoje conseguem entender assim, o porquê.
E eu brinco que o porquê é a parte mais importante de qualquer empreendedor. Eu sei que é meio bobo hoje em dia falar sobre Simon Sinek, que é um assunto muito batido, mas a ideia de que os negócios que começam pelo porquê eles são diferentes, para mim é muito importante. A gente está conversando aqui com muita gente, com negócios incríveis, startups incríveis, influenciadores, né, gigantes, mas a gente está conversando com muitos seres humanos. Assim. Isso é comum a todas as pessoas que sentaram aqui. Assim, a gente escolheu a dedo e colocou o microfone na boca de pessoas que a gente acredita muito nos projetos e quando chegaram aqui, inspiraram muito mais. E enquanto a gente estava aqui nos bastidores, os meninos da Star Produtora que estão fazendo a captação de imagem, de som aqui do videocast do Nasce Uma Ideia, todo o estúdio foi construído pela Gramado Summit, mas a imagem e o som tá vindo por causa deles. Eles são de Porto Alegre, eles são aqui do Rio Grande do Sul. E eles começaram, o Rossi é de onde? Você conhece tal pessoa? E Marcos Rossi falou, é a minha mãe. E eu falei pra ele, você vai falar da sua mãe de novo, porque pra gente importa muito. Você já falou um pouquinho, sim, mas é dali que vem a sua... essa coisa toda? Cara, a mãe tem uma história muito legal. Falar da minha mãe é muito... de novo, mas falar da minha mãe é muito complicado, assim, cara, porque eu sou um menino criado por uma mulher muito forte, assim, uma mulher que me passou valores de vida muito singulares e que talvez me fez entender o mundo, assim. Então é muito complicado para mim falar dela. Entra numa área muito, muito especial para mim. E o que eu sei é que quando eu abri a Gramado... Eu vou chorar aqui, a culpa é toda de vocês, mas enfim. A gente faz isso, a gente fez isso com a Helena. Quando eu abri a Gramado Summit esse ano, a minha mãe, ela me abraçou, ela chorou e me disse... O que eu levei 36 anos pra fazer, porque ela é da área de eventos também, tu fez em 6. Que orgulho que eu sinto de ti. E aí são esses pequenos momentos de glória que a vida nos proporciona, que nos trazem a verdadeira felicidade, assim, porque nosso tempo é muito limitado. É muito limitado. E saber que eu tô fazendo algo legal com o tempo que eu tenho, pô, é muito importante pra mim. Muito mesmo. Muito bom. E dá pra crescer mais? O Marcos Rossi pensa em mais construções pro futuro? Como é que pode? A gente também conversou muito sobre isso com as pessoas. Tem gente que vem aqui que você fala, não é possível, que a pessoa tenha ainda mais inovação pra colocar. Tem. Olha lá. Assim, eu tenho metas muito malucas que eu normalmente falo de uma edição pra outra da Gramado Summit e depois o meu time me cobra muito, né? Tu não deveria ter falado, mas sempre que eu falei, deu certo. Ano passado a gente reuniu 6 mil pessoas aqui durante os dias de evento e eu falei assim, ano que vem vai ter 10 mil pessoas por dia na Gramado Summit. E a gente conseguiu. Eu realmente acredito que a gente tem a capacidade de fazer um evento para 15 mil pessoas. A gente conseguiu esse ano fazer com que pelo menos 60% a 70% do público venha de fora do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem gente que vem até do Pará aqui. Eu achei muito legal na abertura. Eu perguntei, que eu sabia que tinha uma galera do Pará. Cadê a galera do Pará? E tinha uma galera, não era uma pessoa. Sim. E isso é muito legal porque mostra que a gente hoje tem talvez uma semelhança muito grande com a SXSW. Que é fazer com que, de certa forma, um país se movimente para chegar em Gramado, que é uma cidade turística, para debater temas que são extremamente importantes. Assim, e para nós, a inovação ela acabou indo muito além de bits e bytes. E a partir do momento que a gente entende isso como nossa verdade, tem muito espaço para crescer. A gente hoje está aqui do lado de um palco de inovação para o setor público. É importante? Cara, é super importante. A inovação ela tem que estar em todos os lados. Então, enquanto a gente entender que há um novo tema para ser discutido, como esse ano saúde mental, é uma coisa super importante que há 2 anos atrás talvez a gente nem consideraria colocar como relevante, mas a gente precisou de uma pandemia para entender que ambientes corporativos que não se preocupam com a saúde dos seus colaboradores, seus funcionários, são ambientes extremamente tóxicos. Então a gente trouxe esse bate-papo, porque a gente quer que as pessoas entendam as melhores práticas e como é o futuro, então tem bastante espaço. E aí a Gramado Summit é a cabeça de Marcos Rossi para esse palco, por exemplo, de saúde, para além de pessoas que a gente já conhece, né, marcas fortes, traz Mari Krieger, que tá começando aí, bombando no TikTok e tirando várias dúvidas, tipo caçadora de mito, né, atualizado o mundo de Bikman, enfim, para TikTok. Isso dá um pouco a cara do que é a Gramado Summit, né?
essa... É um mix muito legal, né? Muito legal. Eu preciso fazer uma menção aqui que eu fiquei muito feliz, porque com os palcos que não são o palco principal, a gente trabalha com curadores, assim, porque são palcos segmentados e a gente busca parceiros que entendam muito sobre aquela área. E no palco de finanças, a gente tem um cara que é o Leandro Benincá, que para mim assim, é um dos caras que mais tem a capacidade de explicar o mercado financeiro de uma forma muito direta para qualquer tipo de pessoa. E quando ele confirmou o Dr. Fran, que é um cara que é estourado no TikTok, eu nem tinha entendido como que ele ia acabar num palco de finanças e fez muito sentido, assim. Então é esse mix, essa coisa que não é óbvia. Dr. Fran, que fala sobre direito no TikTok, falando num palco de finanças na Gramado Summit, é a fórmula ideal para entender o que a gente faz. Sim, com certeza. E Mari Krieger está no Nasce Uma Ideia, a gente entrevistou ela hoje. Marcos, pra gente ir se aproximando do final, eu acho que é interessante falar da escolha de Gramado. E o Rio Grande do Sul, para quem não sabe, é um grande polo, né, de empreendedores, de startups. É um Vale do Silício, que a gente pode chamar aqui, né? O estado inteiro vem chamando atenção para isso, né? E por que Gramado? Eu Só sou pra nascido... ficar bonito no nome? Não, eu sou nascido e criado em Gramado. E uma das coisas que o gramadense carrega desde muito cedo é um senso de comunidade muito forte. Se a gente for analisar Gramado, aqui eu queria tirar toda a ideia de é um município rico, é um município que funcionou, tira tudo isso, vamos voltar 70 anos quando Gramado pertencia a Taquara. Era um município na serra, longe de uma capital, longe... Era um município de passagem, que não tinha absolutamente nada, e foi desenvolvendo esse conceito de uma comunidade se juntar, crescer por meio do empreendedorismo. Gramado teve a era da malha, do chocolate, do móvel, e se estabeleceu no turismo. Então a Gramado foi criando esse senso de construção em comunidade. Então é muito difícil para uma pessoa que nasce em Gramado, uma pessoa que escolhe Gramado como sua cidade, deixar Gramado de lado. E Gramado criou, com o tempo, um selo de qualidade muito forte. O maior festival de cinema da América Latina era em Gramado. O maior Natal da América Latina, do mundo talvez, é em Gramado. Então, o selo Gramado, ele traz muita qualidade. Então, quando eu comecei a Gramado Summit, eu estava conversando com um cara que é especialista em comunicação, dono de uma grande agência, e me disse, Marcos, por que não Digital Summit? Eu falei, cara, porque Gramado só tem uma. E se é Gramado, tem qualidade. Então a Gramado Summit vai falar sobre inovação em Gramado. E é muito legal, se tu me permitir, Nath, trazer um número aqui. A gente está entregando um impacto econômico nesses 3 dias de 44 milhões de reais para a comunidade de Gramado. Ou seja, nós somos um município que 90% do nosso PIB provém do turismo. Sim. Que massa poder fazer algo que entrega e impacta toda a economia. E o turismo, para mim, é uma das indústrias mais limpas e mais justas que tem. Muito bom. Eu nunca gravo de crachá. Hoje eu estou gravando porque eu estou muito feliz de estar aqui pelo 2º ano consecutivo. Eu representando o Metrópolis, que é um portal muito bonito, gigante, que também em um pouquinho mais de 7 anos cresce absurdamente. Então tem tudo a ver de estar aqui na Gramado Summit. Então estou usando meu crachazinho como um agradecimento também. Obrigada, viu, Marcos, por trazer, enfim, chamar o Metrópolis para participar disso, para a gente ser parceiro. Conversei com o Marcos Rossi, que é o CEO da Gramado Summit. Estamos aqui por causa desta cabeça pensante. Marcos, obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço, uma honra gigante. E bora renovar aí para os próximos anos. Vai ser é sempre um prazer gigante receber vocês aqui. Muito bom. Esse foi mais um episódio do videocast Nasce Uma Ideia. Todo produzido, gravado aqui na Gramado Summit, o maior brainstorming da América Latina. A produção é toda do núcleo de Branded Content do Metrópolis. O Metrópolis é um dos poucos veículos do Brasil de notícia que tem um núcleo de Branded Content, de criação de conteúdo para a marca. Então, muito bacana que a gente está aqui. Todos os episódios foram apresentados por mim, Natália André, jornalista do Metrópolis, como eu disse, gravados aqui. E também toda a captação de áudio, de imagem, é da galera da Star Produtora. Muito obrigada por acompanhar a gente, para assistir a todos os episódios. Vá lá nas nossas redes sociais, basicamente é tudo @Metrópolis, e no nosso site metrópolis.com. Até a próxima.